oitavo ano, dando continuidade justamente às nossas atividades, tá bom? Do módulo, falando um pouquinho aí sobre a Revolução Francesa e sobre o período que Napoleão dominou a França, tá bom? Eu quero que vocês abram aí o módulo na página 46, e aí a gente vai completar o mapa mental e depois a gente vai resolver a atividade da página 47 e da página, desculpa, da página 40, exatamente isso, né, até a página 48, beleza? Porque no próximo assunto a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da Revolução Industrial, né? Como vocês sabem, a Revolução Industrial foi o grande acontecimento, né, para dividir essa questão da produção, né? A Revolução Industrial traz consigo a divisão das classes, né, proletariado e burguesia, as inovações técnicas existentes, tá bom? E a gente vai trabalhar tudo isso no próximo vídeo da próxima aula, na semana que vem. Mas hoje, galera, a gente vai trabalhar justamente a resolução aí desse mapa mental e dessas atividades, tá certo? Então vamos lá. Galera, na página 46 aí tem um mapa mental, né, que fala um pouquinho, que fala um pouquinho sobre tanto da Revolução Francesa como também da Era Napoleônica. Então, ó, aí em cima tem logo aí a sociedade francesa, era dividida em 3 estados. E vocês vão colocar esses estados. No primeiro, vocês vão colocar clero. No segundo, vocês irão colocar nobreza. E no terceiro, vocês irão colocar burguesia, sans-culottes e camponeses, tá bom? E aí desce mais um pouquinho. Eles falam sobre essa questão agora da Revolução Francesa, tá bom? Cujas fases foram aquelas 3 lá. Vocês coloquem aí. Assembleia, tá bom? Convenção Nacional, beleza? Aí do lado tem um diretório, que é a fase que Napoleão vai assumir a França, tá bom? E aí, cujo marco foi a tomada da Bastilha, né? A queda da Bastilha. Aí você tem liderada pelos jacobinos e girondinos, tá bom? E depois você já vem aí sobre essa questão da ideia da era napoleônica. Por quê? Porque você tem a questão constitucional, Robespierre, essa questão da crise, tá bom? E aí você tem a era napoleônica dividida em 3 governos também, tá bom? Que foi o consulado, que você tem aí, o império e o governo dos 100 dias, tá bom? Embaixo de consulado, vocês irão colocar o código napoleônico, tá bom? E embaixo do governo de 100 dias, vocês irão colocar a batalha de Portelon, tá bom? Galera, vamos lá. Pessoal, e agora a gente vai para a página aí 47, né? E vamos tentar completar e responder justamente essa atividadezinha do módulo da página 47 e 48. Então vamos lá. Primeira questão. Antes da Revolução de 1789, a França era um país com divisões sociais rígidas. Por esse motivo, era chamada de sociedade feudal. Quais eram esses estamentos e a sua composição? Tá bom? A gente acabou de fazer aí no mapa conceitual, tá bom? Clero, segundo estado, nobreza, e o terceiro estado, formado por burguesia, camponeses e sans-culottes, tá bom? 2. Explique a importância da queda da Bastilha para a Revolução Francesa. Coloquem aí, tá bom? Então preste atenção. Lembra que eu falei para vocês na nossa aula que a queda da Bastilha foi o início, de fato, da Revolução. Foi quando o povo, que já estava no seu limite, questionou o poderio do absolutismo francês e deu o grande golpe, né? Que foi justamente a tomada da Bastilha. E aí vocês irão colocar, ó, a queda da Bastilha, que aconteceu em 14 de julho de 1789, marcou o início do processo revolucionário. Ponto. Sua tomada possui um grande simbolismo, pois lá estavam os que eram considerados inimigos políticos, tá bom? Então vamos lá. E aí a gente vai justamente agora para a terceira questão. Na charge francesa de 1789, há uma legenda que significa, em português, é de se esperar que esse jogo termine cedo. De acordo com a crítica apresentada por essa charge, assinale a alternativa que corresponde à organização da sociedade francesa antes da Revolução, galera. E aí você tem, né, a figura dos 2 estados, o 1 e o 2, em cima do terceiro estado. E aí ele pergunta qual alternativa se aproxima mais da interpretação dessa imagem, né? Vamos lá para a letra E, galera. A alternativa correta aí é a letra E.
né, ó, o terceiro estado formado por trabalhadores urbanos, camponeses, comerciantes e profissionais liberais sustentavam por meio de pagamentos de impostos os dois estados, a nobreza e o clero, tá bom? Então marquem aí a letra E. E aí você tem a quarta questão, tá bom? Assinale a alternativa que completa corretamente o enunciado abaixo, tá bom? Então vamos lá. A Revolução Francesa é um marco da história ocidental porque, letra A, inaugurou a era das perseguições políticas. Letra B, adotou um novo calendário. Letra C, propôs o universalismo dos direitos humanos. E a letra D, foi a primeira revolução que levou os governantes a obedecer à Constituição. Então, ó, vocês irão completar aí essa frase com a letra D, né? A Revolução Francesa é um marco da história ocidental porque foi a primeira revolução que levou os governantes a obedecer à Constituição. Né? Que interessante, né? Então, como eu falei para vocês em nossas aulas, né? A Revolução Francesa ele é o marco da história mundial, né? Ele é um grande acontecimento histórico para a humanidade, tá bom? As estruturas atuais políticas, elas só existem porque aconteceu a Revolução Francesa, tá bom? Então vamos lá. Sexta questão. Chegou a hora da igualdade, passar a foice por todas as cabeças. Portanto, legisladores, vamos colocar o terror na ordem do dia. Discurso de Robespierre, que é o criador da guilhotina. A fala de Robespierre ocorreu em um dos períodos mais intensos da Revolução Francesa. Esse período caracterizou-se, e aí ele dá a alternativa, né, pessoal? A A, B, a C, a D e a E. E ele pergunta qual a alternativa correta, né, galera? A alternativa correta aí é a letra E, tá bom? Pela criação do Comitê da Salvação Pública e pela radicalização da Revolução. Lembra lá que eu falei para vocês? O inimigo da Revolução era morto de forma radical, né? Robespierre ele não controlou esse poderio aí. E aí a gente vai para a sétima questão. Na Convenção de 1792, os deputados que formavam a Assembleia estavam divididos em grupos que defendiam interesses diferentes. Relacione os grupos aos seus interesses. E aí ele dá a alternativa, né? 1, 2, 3, 4, e embaixo ele coloca jacobinos, girondinos, cordilhês e planície, tá bom? Esses eram justamente os grupos políticos, né, que existia aí nessa questão. E aí eles pediam para que houvesse, ele pede para que vocês classifiquem corretamente, tá bom? Então vamos lá. 1. Indefinidos politicamente, ora apoiavam proposta dos jacobinos e ora dos girondinos. E aí vocês irão colocar o 1 no planície, tá bom? Vamos lá. Eram defensores da igualdade social e da república. Representavam a pequena burguesia e os sans-culottes, tá bom? Aí vocês irão colocar o 2 nos cordilheiros, tá bom? Ó, condenavam os excessos populares e eram representantes da alta burguesia, girondinos, tá bom? E o último, né, defendiam propostas radicais como o fim da propriedade privada e a reforma agrária, que é justamente os jacobinos. Então a sequência aí, né, é 4, tá bom? 3, 2, 1, beleza? E aí vamos para a oitava questão. Depois da fase mais radical da Revolução Francesa, outro grupo reassumiu o poder, estabeleceu um governo denominado Diretório, tá bom? Qual foi o grupo que reassumiu o controle do governo nesse período? Galera, lembra lá da reação tremidora, né? Essa reação tremidora foi justamente a retirada dos jacobinos do poder e a ascensão dos girondinos com a criação do Diretório, tá bom? Então a alternativa é a letra B, beleza? Então vamos lá. Ó, nona questão. Durante o período do Império Napoleônico, né, o Império de Bonaparte, centralizou o poder e implantou um governo autoritário. Adotou muitas medidas para garantir o seu poder. Entre elas está a fundação do Banco da França, a criação do Código Napoleônico, a declaração dos direitos do homem, do cidadão, o bloqueio continental e a criação do franco, uma moeda
a nova moeda francesa. Galera, ó, durante o período adotou muitas medidas para garantir o seu poder. Entre elas está todas essas medidas aí que foram citadas, né? Então, assim, vocês podem colocar de fato... Não, desculpa. Né? A fundação do Banco Francês, a criação do Código Napoleônico, né? Então, a única medida aí que não foi tomada pelo Napoleão Bonaparte foi justamente a letra C. Então vocês irão marcar a A, a B, a D e a E, tá bom? E deixar a C de fora, beleza? Desculpa aí, tá? Vamos lá, 10ª questão. Indique as medidas econômicas adotadas por Napoleão Bonaparte no período do consulado e explique de que forma elas estimularam o crescimento econômico da França. Galera, no período do consulado, o Napoleão Bonaparte ele criou o Banco Francês, ele criou o Código Napoleônico, tá bom? Ele criou a criação do franco, de uma nova moeda, tá bom? E foi por causa disso que ele garantiu o crescimento, tá bom? Sem contar que ele adotou a propriedade privada, né? Ele acabou com a escravidão e isso também contribuiu para o avanço econômico, tá bom? E aí você tem a 11ª questão. Com a derrota de Napoleão Bonaparte, organizou-se o Congresso de Viena. Quais eram seus objetivos? Então vamos lá. Reorganizar a Europa, né, dividida pela ação de Napoleão Bonaparte. Beleza? E aí a 12, tá bom? Observe a imagem abaixo e reflita. Essa imagem é justamente do artista neoclássico Jacques Louvi, né? E aí ele pergunta na letra A. Você considera que a obra de Jacques Louis David, de 1801, constrói uma imagem positiva ou negativa de Napoleão Bonaparte? Justifique sua resposta, né? Sim, né, constrói uma imagem positiva, né? A figura imponente do imperador no seu cavalo, demonstrando poder e superioridade diante dos seus inimigos, tá bom? E a B, aponte os aspectos positivos e negativos do período em que Napoleão governou a França. Só. Os aspectos negativos é que ele centralizou o poder e não escutou ninguém. E os aspectos positivos é que ele criou saídas para a economia francesa, né? Ele expandiu o Império Francês, tá bom? Então, galera, a nossa aulinha de hoje é para responder esses exercícios. Lembrando que na próxima aula a gente vai entrar fundo sobre a questão da Revolução Industrial, tá bom? Então eu já vou deixar uma atividade aqui na classe para que vocês já possam ter um entendimento sobre os aspectos da Revolução Industrial, né? Eu lembro que a gente começou um pouquinho de Revolução Industrial e depois a gente parou na chegada dos módulos, tá bom? Então a gente aí vamos completar, né, o nosso aspecto centrais aí da Revolução Industrial. Então, 8º ano, estudem, estudem e estudem, tá bom? Até mais.